Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 210, estamos na reta final, né? Onde vamos estudar aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Coletânea de Preces Espíritas. Hoje chegamos na terceira parte, Preces por Outrem. Até a semana passada era prece pra gente mesmo, né? Agora preces por outrem, prece pelos outros, tá? E aí, vamos estudar prece por alguém que esteja em aflição. Hoje a gente vai estudar isso e também ação de graças por um benefício concedido a outrem, para outra pessoa. Você aí que volta e meia manda mensagem pra gente pedindo prece por alguém, aquela coisa, ó, aprende a fazer a prece também pelas outras pessoas. Esse capítulo aqui, ele é importantíssimo, hein? É muito bom pra gente aprender, tá certo? Bom, nossa página na internet aqui, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, um novo estudo, um novo vídeo, esse que você está vendo agora. Além desse vídeo, você vai encontrar o texto do Evangelho. Vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje é do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o passo a passo de como fazer Evangelho no lar. Sérgio, Evangelho, livro espírita tem cada palavra chata, cada palavra difícil, complicada, né? A gente bota o significado do lado da palavra. Gente, tá mastigadinho. O que você quer mais? Tá mastigadinho aquilo ali. E se você ainda tiver dúvida, manda um WhatsApp para cá. Olha aqui, ó. 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Manda o WhatsApp, manda sua pergunta, manda sua dúvida. A gente vai respondendo, a gente vai esclarecendo aí para você, tá? Uma outra maneira de você se comunicar conosco é através do e-mail. Olha aqui, amorperdãoefé@gmail.com. Pode mandar seu e-mail, sua mensagem, tanto por e-mail como pelo WhatsApp, eu sempre respondo, tá? Agora o e-mail às vezes cai naquela lixeira, caixa de spam. Se você mandar um e-mail e passar 10 dias e eu não responder, ou manda de novo ou manda o WhatsApp. O WhatsApp é mais seguro, tá? Quem quer me acompanhar pelas redes sociais, pelas mídias sociais, olha aqui, ó, Sérgio W. Soares. Você vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, ou vai em qualquer outra mídia, você bota lá Sérgio W. Soares, se eu estiver naquela mídia, vai aparecer meu nome ali, tá bom? Então, Sérgio W. Soares. É muito bem-vindo, é muito bom ter a tua presença aí conosco. E dentro também desse processo aí das mídias sociais e das redes sociais, né? A gente tem a nossa página de Evangelho no Lar no Facebook. Qual é essa página? Aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Eu falo, é mais do que você curtir, compartilha. Olha o estudo de hoje, né? Prece por alguém que esteja em aflição. Você não conhece alguém que está em aflição? Ou não tem alguém que pede? Compartilha esse estudo de hoje. Curte a página, compartilha. Ele é um estudo importantíssimo, né? De muito valor. Então, ó, vamos lá, entrar na página, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos levar cada vez mais adiante a proposta e a ideia do Evangelho no Lar, né? Tá bom? A gente lembra também que esse estudo é transmitido na Rádio Espiritismo. Aqui, ó, Rádio Espiritismo, www.radioespiritismo.com.br. Pode entrar lá também. Aí você vai clicar em grade de programação para ver quais são os dias e os horários que tem os nossos estudos. Tá certo? Bom, tendo então dado essa informação aí, né? Vamos dar início. Pega a água, pega o copo, pega a jarra, o vasilhame. Ó, vai ter a fluidificação da água, tá? Então, a gente já vai falando isso, tá? Muitas vezes esse estudo, a gente comenta, você pode pausar para fazer um comentário, para falar alguma coisa e depois você continua, tá? Não precisa ser contínuo não, tá?
Prece de abertura, vamos nós. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, nossos anjos da guarda, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, este ambiente, e que possa o estudo de hoje nos trazer reflexões, percepções e ações. A gente consiga praticar cada vez mais os bons valores que sempre nos são passados, que sempre nos são trazidos através desse evangelho de amor, deste evangelho no lar. Que possamos nós nos tornarmos verdadeiros instrumentos de Deus a cada vez que nós praticarmos um ato de amor, um ato de perdão, um ato de fé, um ato de caridade, de auxílio, de tolerância, de paciência, de paz, um ato de alegria. Muito obrigado mais uma vez, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí, né, a nossa prece de abertura, vamos lá, né? Página de preparo. A página de preparo, ela é do livro Vinha de Luz. O autor desse livro é o Espírito Emmanuel, e quem psicografou foi o Chico Xavier. E aí nós vamos buscar o capítulo 126. O título desse capítulo é Obediência Construtiva. Obediência Construtiva, capítulo 126. Tá? Então ele funciona da seguinte maneira. Ele vem assim. Vem uma passagem, uma citação bíblica, né? Uma frase que foi dita por Paulo e foi anotado em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Então, versículo 1, ou seja, é a primeira frase deste capítulo 4. E o que Paulo falou? E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, da escolha com que fostes chamados. Então repare, né? Preso do Senhor, então Deus está prendendo, Jesus está prendendo. Não é bem essa expressão preso. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, né? Você sabe que um passarinho que você tem, você sabe que aquele passarinho, ele verdadeiramente ele é teu, não é quando você bota ele dentro da gaiola. Se você bota um passarinho dentro da gaiola, aquele passarinho, ele não é verdadeiramente teu. Ele está ali com você porque ele está preso. Mas ele ser verdadeiramente teu, ele não é. E como é que eu sei que o passarinho é verdadeiramente meu? Sabe como? Quando você tem um passarinho que você deixa a gaiola aberta. Ele vai voar lá longe e depois ele retorna. Um cachorrinho, ele é verdadeiramente teu, não é quando ele está preso dentro da tua casa. Mas quando você pode, de repente, abrir a porta da tua casa, a porta da rua, ele vai lá para a rua, vai lá para a praça, vai para um monte de lugar e ele vai e retorna. Ah, esse é verdadeiramente teu. Então, esse sentido aí de preso do Senhor
É em que sentido? É que eu me sinto preso, entre aspas, vinculado. Eu prefiro a palavra vinculado. Eu me sinto vinculado, eu me sinto comprometido com aqueles bons valores, com aquele conhecimento, com aquela situação. Eu aqui, ó, eu tô... Hoje é o 210, né? Que a gente está gravando. A gente teve uma primeira temporada, que foram 225 vídeos. Ele vai do zero, que o zero é explicando o que é o Evangelho no Lar. Então ele vai do 0 até o 224, ou seja, são 225 vídeos. Foram 225 vídeos que a gente gravou, mas como os primeiros vídeos era com uma qualidade muito ruim, porque eu comecei isso meio que de brincadeira entre aspas, mas para ajudar algumas pessoas conhecidas minhas, né? Eu não tinha ideia de que isso ia tomar uma proporção, ter tantas pessoas nos acompanhando, né? Então ali eu fiz aquela primeira temporada, em muitos deles o áudio não dava para me ouvir bem e tal, e quando terminou aquela primeira temporada, eu resolvi fazer uma segunda temporada, dessa vez sim, todos os vídeos com 45 minutos de duração, todos os vídeos com uma qualidade boa de imagem, todos os vídeos bem organizadinhos, né? Fui fazendo isso. Repare, eu poderia já ter largado, mas eu me sinto preso, vinculado de, ao menos, terminar essa segunda temporada. Depois que eu terminar essa segunda temporada, aí eu já vou fazer outras gravações, mas eu vou ter aquele sentimento, o Evangelho no Lar, do início ao fim, com boa qualidade, ele está completo. Mas eu poderia largar e não gravar mais nenhum? Poderia. O que me impede? Nada me impede de estar aqui. Mas eu me sinto vinculado a este trabalho, a este propósito, a este objetivo. E assim eu faço. Então, Paulo coloca isso, né? Digno da vocação com que foste chamado. Ele se sente vinculado àquele trabalho ali. Repara, só a primeira frase, né? Eu ainda não li nada do Emmanuel, né? Vamos ver o que o Emmanuel vem aqui a nos explicar, né? Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhes sorvamos, para que amadureça o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, o versículo ali que Paulo falou, né? Reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Paulo se colocando com humildade diante das intenções e dos objetivos divinos de Deus. Escrevendo, repare, né, vale lembrar que Paulo de Tarso, ele antes se chamava Saulo e ele era um perseguidor de Jesus. Ele não ia com a cara de Jesus, não, ele queria... Chega um encontro em Damasco, né, acho que foi Damasco, e Jesus vira nos olhos deles e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo cai numa realidade, falando assim, caiu a ficha. Saulo, na verdade, estava agindo, sabe como? Igual cachorro que corre atrás de bicicleta, ou que corre atrás do carro. Tá correndo atrás da bicicleta, passou a bicicleta, o cachorro... Aí a bicicleta para, o cachorro não sabe o que fazer. Foi o que aconteceu com Saulo, quando ele se defrontou com Jesus. E aí ele passou a raciocinar. E se tornou um seguidor, né? Enfim. Então repare, né? Escrevendo aos Efésios, Paulo de Tarso declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Volto a dizer, muito cuidado com essa palavra prisioneiro. Eu prefiro a palavra comprometido. Comprometido. Prisioneiro dá uma sensação negativa.
comprometido. Mas está escrito prisioneiro, tá bom, ele se declarou dessa maneira. Naquela época, a maneira dele se expressar era essa, tudo bem, né? Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, então foi Damasco mesmo, revela para a comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Então, ele ali antes se chamava Saulo, e ele resolveu até mudar de nome para Paulo, Paulo de Tarso, quando ele entende qual era a proposta de Jesus, qual era a intenção e o que Jesus fazia. E o exemplo que Jesus dava, né? Ele continua falando aqui, né? Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Porque quando Saulo resolve se transformar em Paulo e seguir as lições de Jesus, você acha mesmo que todo mundo falou: Saulo, bacana, tô contigo e não abro, vai lá, segue Jesus? É claro que não. Hoje aqui, quando uma pessoa... Hoje aqui, se você torce pro Flamengo e resolve torcer pro um outro time, você acha que vai todo mundo aplaudir? Não, pro cara mudar de time, né? O cara mudar de qualquer coisa, né? Tem os críticos. Você vai sair de um trabalho para ir para outro. Tem pessoal que reclama, que fica inconformado. Hoje, hein? Hoje, século XXI. Tu acha mesmo que lá atrás, com aqueles valores que eram rígidos, extremamente conservadores, e Saulo chega e fala assim: ó, tô largando aqui, eu não quero mais saber negócio de Roma, não, também não quero saber esse negócio judaico, não, eu vou seguir Jesus. Você acha que o povo aplaudiu? É claro que não. Então ele fala, né? Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Mas o que foi o mais importante? Foi que Saulo, ele percebeu, ele compreendeu o que Jesus tinha para transmitir. Ele analisou aquilo tudo. E continua falando, e Saulo, né, não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Paulo de Tarso, né, aí já como Paulo, né, também não examina serviços prestados e também não relaciona lamentações. Por quê? O que adianta ele ficar: ai meu Deus, eu perseguia Jesus, ai meu Deus, eu fazia aquilo, ai como eu lamento isso, ai como eu lamento aquilo. Tem gente que é assim, né? E você está vibrando dentro de você muito mais a lamentação do que a construção, do que a progressão, do que a evolução. A gente é aquilo que pensa. A gente obtém aquilo que a gente vibra. E a nossa realidade, ela está compatível com a nossa questão emocional. Então, se o cara vibra lamentação, ele vai ter como resultado o quê? Só lamento, lamento, lamento. Se ele vibrar prosperidade, ele vai ter prosperidade. Vocês querem um exemplo? Eu tenho, né, as minhas equipes de trabalho comigo, né, na minha profissão, como psicoterapeuta, como professor de aula particular, a equipe de aula particular, como os cursos que eu lanço pela internet, que eu desenvolvo, né? Como as pessoas que me ajudam a cuidar da Rádio Espiritismo, dos canais, né? de mídia e social. E uma vez eu estava com uma equipe, que eu estava nas conversas iniciais, e na hora da gente lançar um curso, a pessoa chega e começa a falar: ah, mas é difícil, mas isso, mas tem um monte de curso, mas tem isso, tem é difícil, é difícil. Ela só falava em é difícil. Eu
preferir não trabalhar com essa pessoa. Porque existem dificuldades? Sim. Mas quando ela vibra é difícil, cada vez mais difícil vai ficar. Quando eu monto a minha equipe de trabalho, eu chamo aquele cara que ele fala, é possível. É possível. Teremos dificuldades. Vamos ficar prontos para as dificuldades. Mas é possível. Quando ele trabalha é difícil, difícil fica. Ele só vai enxergar dificuldade no caminho dele. Quando ele trabalha é possível, ele vai passar a enxergar possibilidades, caminhos, ideias. Porque nós somos aquilo que pensamos, aquilo que vibramos. Então, quando ele fala de Paulo de Tarso, né, não relaciona lamentações, excelente. Ou seja, ele não vai ficar vibrando lamentação, ele não vai ficar vibrando de coisa lá de trás, ele vai ficar vibrando de daqui para frente. Tem uma frase muito famosa do Chico Xavier: não podemos modificar o nosso passado, mas podemos, a partir de hoje, a partir de agora, nesse momento em que você está ouvindo eu falar isso, podemos agora construir um novo futuro. Que os erros do passado me sirvam como aprendizado, mas eu ficar lamentando, chorando, me torturando, isso não vai adiantar nada. Eu vou usar o aprendizado lá de trás para que hoje eu construa um novo amanhã. Ah, Sérgio, mas isso, por exemplo, e para quem perdeu alguém que morreu, alguma coisa assim, não vai ter como voltar. E eu vou dizer, eu concordo com você. Não vai ter ninguém que consiga fazer aquela pessoa voltar. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Para esse caso em especial, quando morre alguém, é claro que você vai passar um tempo lamentando, triste, chorando, vai para cair a ficha, né, no popular, né? Vai levar. Mas até que ponto tem muita gente que quando morre alguém, ela lamenta tanto a morte daquele alguém que ela, entre aspas, ela acaba matando as outras pessoas que estão vivas, que estão no convívio dela, que tem amor e que tem carinho. Vale a pena pensar nisso, né? Morreu alguém, eu estou lamentando, eu estou triste e tudo, mas espera aí, deixa então eu voltar a minha atenção, o meu carinho, a minha energia para aqueles que ainda estão aqui. E tem muita gente que não faz isso. Aí sabe o que acontece? Ela ficou lamentando porque ela não fazia muita coisa e aquela pessoa morreu. Aí ela está lamentando por aquele que morreu e não faz nada por aqueles que ainda estão vivos. Aí uma dessas pessoas que está viva morre. E aí ela fica agora lamentando que aquela pessoa que estava viva morreu e que ela teve a oportunidade de trabalhar com ela e agora já era, que ela já morreu também. Aí ela fica lamentando agora que o outro morreu e esquece os outros que ainda estão vivos. Ela só faz ficar lamentando, vibrando o passado. Sérgio, mas isso é tão insensível, né? Do passado, de ficar, não pode ficar lamentando. É claro que pode. A dor de quando um ente querido, uma pessoa que você ama, ela morre ou desencarna, eu não tenho aqui como dizer, eu sei como é, não, só você que sabe. Ninguém vai ter como dizer isso. Mas o que eu estou tentando passar para você é que vai sim ter aquele sentimento, mas tome cuidado para não transformar aquilo numa dor eterna e que bloqueie você da vida ou das pessoas vivas que têm carinho por você. Porque senão, uma a uma, elas vão morrendo e você vai ficar só lamentando. Aquilo vira uma bola de neve. Então, reavaliar conceitos e ideias é importante. Tem sim o momento da tristeza. Tristeza sim, sofrimento não. A dor, ela é inevitável. O sofrimento, ele é opcional. Eu estou escolhendo sofrer ou não. Deu para perceber? Passou aquele momento, sim, que a pessoa tem um sofrimento, sim.
vindo daquela dor, mas eu posso, peraí, deixa eu fazer outras coisas. Engraçado que aqui realmente eu saí um pouquinho do assunto, né? Mas vamos voltar aqui. Bom, eu não saí do assunto, ele fala, não relaciona lamentações, né? Então eu falei aqui sobre lamentações. Continuando, compreendendo que permanece a serviço do Cristo e consciente dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Então, Paulo de Tarso, prisioneiro da ordem celestial, prisioneiro entre aspas, porque ele tem a liberdade e o livre-arbítrio, mas ele é comprometido com as lições de Deus, com as ordens de Deus, a ordem celestial. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência, né? Conceito, definição de obediência. Então aquela frase ali que ele fala mostra como ele estava realmente comprometido, né, com a obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia, né, prioridade à vontade de Jesus em nossas experiências. Então, ele fala, né, será que nós podemos refletir a cada dia como prioridade da nossa vida a prática desses bons valores ensinados por Jesus? Conseguiremos 100%? Eu já vou responder, não. Nessa vida não. Não conseguiremos 100%. Mas conseguiremos talvez fazer o nosso melhor. Hoje eu fazer melhor. Hoje eu fazer melhor do que eu fazia ontem. Amanhã fazer melhor do que eu faço hoje. E no mês que vem, melhor do que eu faço amanhã. Assim é o caminho de progresso, de evolução e de desenvolvimento. Ele continua assim: quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Então o Emmanuel, ele está nos falando aqui aquilo que Jesus já falou, né? Na casa do Pai há muitas moradas. Existe vida no planeta Marte? Existe. Existe vida no planeta, na Lua? Existe. Existe vida em Júpiter? Existe. Existe vida em Plutão? Existe. Existe vida em Saturno? Existe. Sérgio, mas a NASA não achou nada. Repare. Existe a vida espiritual aqui. E aqui a gente ainda não tem aparelhos que você consiga ver o espírito. Mas existe a vida aqui. A vida que existe nesses mundos, ela é de uma outra forma sutil que está fora do alcance das nossas lentes, da nossa tecnologia. Mas que existe, existe. Então ele fala, né? E aí como é que está a Terra dentro desse ranking aí, desse mundo, né? A Terra ainda está lá embaixo. Os mundos são mundos primitivos. Depois de provas e expiações, depois de regeneração, depois os mundos felizes, ditosos, né? E depois os mundos felizes, depois os mundos perfeitos, a gente ainda está lá embaixo. Mas ele fala, na hora que a gente começar a praticar, todos nós praticando esses valores que Jesus nos ensina, a Terra vai subir nesse ranking aí, né? Nessa colocação. Deu para entender aí? Então, ele continua falando, né? Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Então, aí sim, a gente vai evoluir, vai progredir, vai avançar, mas nós estamos sempre em constante processo de evolução e de desenvolvimento. Mesmo que você veja o mundo de hoje cheio de problemas e dificuldades, ele é melhor do que o mundo lá atrás. Ele é melhor do que o mundo do século passado.
ele é melhor do que o mundo do século retrasado, ele é melhor do que o mundo lá nos anos 1600, ele é melhor do que o mundo lá nos anos 1400, que é melhor do que o mundo nos anos 1000. Estamos em progresso e evolução, sempre, constante. Pode não ser no ritmo que a gente gostaria, mas que a gente está em processo de evolução, sempre estamos. Ok? Bom, diante disso, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Começamos hoje o item 3, né? Preces por outrem, pelos outros, né? E aí nos itens 42 e 43, prece por alguém que esteja em aflição. E no 44 e 45, ação de graças por um benefício concedido ao outro, né? Eu pedi a prece para alguém e a coisa deu certo, eu vou agradecer, né? Sempre lembrar da gratidão, tá? Então no item 42, ele fala assim, prefácio, né? Prece por alguém que está em aflição. Se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. Olha, essa frase ela já é extraordinária. Se não é de interesse do aflito que a sua prova prossiga, olha, se é do interesse que a prova prossiga, não sou eu que vou conseguir abreviar com a minha prece. Ai, meu Deus, ajuda, faz o meu filho arranjar um emprego. Mas o teu filho não quer trabalhar. O teu filho quer ficar no sofá. O teu filho está acostumado em você dar comidinha na boquinha dele, cozinhar e dar roupinha e pagar as contas para ele. Ele não quer trabalhar. Então, não adianta você ficar fazendo prece para uma coisa que ele não quer. Das duas, uma. Ou você vai ficar esperando ele ter vontade de trabalhar, aí você faz a prece. Ou então, você vai mudar algumas atitudes, para de ficar cozinhando, lavando a roupinha dele e pagando todas as continhas dele, e para ele poder se virar. Aí sim, né? Tô dando aqui um exemplo, tá? Não sei se é o teu caso aí ou não, mas tô dando aqui um exemplo. Ah, é que meu filho abandone o álcool, mas ele adora beber, não quer parar de beber, não vai adiantar. É eu entender que eu posso fazer um pedido sim, para que tenham boas influências, para que surjam amigos que de repente tirem aquela pessoa do caminho do álcool ou do caminho da ociosidade, como esse aí que fica em casa que não quer trabalhar. Eu posso pedir boas influências. Isso eu posso. Mas mesmo que venha a boa influência, se ainda assim ele não quiser, não tem prece que dê jeito. Porque a espiritualidade respeita o livre-arbítrio. Ele que escolhe se ele quer ficar naquela ou não. Ok? Então ele já coloca logo isso, né? Mas, fora ato de impiedade, desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Então ele fala o quê? É que você pode fazer sim, todos os dias a prece. Se teu filho não quer trabalhar, você pode todo dia fazer a prece. Mas entender que essa prece vai gerar sim uma energia, vai gerar sim uma força, vai gerar sim uma luz, mas ter a resignação de que se aquela prece não for atendida, é porque tem outros elementos que têm uma influência decisiva nisso. A começar o quê? O livre-arbítrio da pessoa. Ok? Aliás, em falta de cessação, né, em falta do fim da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe mitigue, né, que suavize o amargor. Eu pedia, né, não teve o fim daquela prova. O que pode pelo menos atenuar, né, me deixar mais conformado, né? Aí ele diz: o que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são a resignação, ou seja, ele, tudo bem, e a coragem. A resignação é ele ter aquela aceitação e ele agora, a partir de agora, trabalhar o melhor que ele pode fazer. E ter a coragem.
sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá que recomeçar. Então, dentro daquela situação, vou dar um exemplo meu, né? Eu, dos 16 aos 40 anos, eu não bebia água. Não existia água para mim. Eu tô falando sério, não existia água. Água para mim era uma coisa que eu recusava. Eu só bebia refrigerante. Ah, Sérgio, e se não tiver refrigerante? Eu não bebia nada. Não bebia nada, só refrigerante. E muitas pessoas falavam, né? Esse refrigerante vai fazer mal e tal, né? Bota o refrigerante no mármore, vê o que acontece. Bota, pinga, coloca aquela pastilha, qual é aquela pastilha? Mentos, né? Numa garrafa de refrigerante para ver a reação química que aquilo acontece, ela explode, né? E eu só tomava o refrigerante. Faziam prece, um monte de coisa. Mas eu lá queria parar com o refrigerante? Não, fui dos 16 aos 40 anos. Quando comecei a ter problemas de saúde. Já vinha desde os 30 com alguns problemas de saúde. Problemas de gastrite e tudo mais. Repare, até que chega um momento em que eu resolvi parar. Momento de resignação. Mas isso significa que a minha gastrite ela ia ficar 100% boa, curada? Não. Claro que não. Eu passei talvez mais da metade da minha vida, ou quase a metade da minha vida, tomando refrigerante por minha opção, mas eu pude trabalhar a resignação. Vou ter alguns efeitos colaterais, vou cuidar da minha saúde e a partir daqui, vida que segue. Então isso é o poder da prece. Ok? É, pois, para esse objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços, quer pedindo que venham em auxílio os bons espíritos, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo materialmente, se for possível. Eu vou ser um elemento que eu vou participar, que eu vou conversar, que eu vou ajudar, que eu vou orientar, porque é muito comum a pessoa fazer prece querendo alguma coisa do outro, para o outro, e ela ser a primeira a atrapalhar o outro. Meu Deus, ajuda meu filho a parar de beber e tal. E aí ele tem dentro de casa uma adega. Tem tudo quanto é bebida alcoólica dentro de casa. Ele fica, meu Deus, ajuda o filho a parar de beber. Olha aí. Olha a incoerência aí, né? Então tenha esse cuidado, tá? A prece, nesse caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com o intento de fortalecer o moral. Então isso a gente já estudou no Evangelho, capítulo 5, no item número 5. Já estudamos isso no capítulo 27, nos itens 6 e nos itens 10, tá? Sobre essa parte da prece. E aí, ele dá aqui um modelo de prece, né? No item 43. Que prece seria essa? Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra fulano de tal, se assim for a tua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistais nas suas aflições, que esteja perto, né, nas suas aflições. Se no seu interesse elas lhe não puderem ser poupadas, fazei com que compreenda que são necessárias ao seu processo, ao seu progresso, desculpa, né? Ó, o negócio da gastrite comigo, necessário ao meu progresso. Ok? Dai-lhe confiança em Deus e no futuro que lhes torne menos acerba, menos áspera. E nessa hora a pessoa às vezes fica revoltada, né? Você às vezes fala em ajudar, o cara fica revoltado, seja menos áspera. Dai-lhe também forças para não sucumbir ao desespero que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos. E lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Ela desiste, quer se suicidar, ou quer fazer... aí é pior ainda, né? Encaminha para ele o meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso. Eu quero mudar, eu vou melhorar, eu vou ter coragem. Ok? E aí vem ação de graças por um benefício concedido a outrem. Eu fiz a prece.
Se aquela prece vai ter o resultado ou não, já não cabe a mim, porque eu não sou Deus. No Pai Nosso a gente não fala, seja feita a vossa vontade? Quando é a prece por alguém, além de ser seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, ainda tem a vontade do cara, que às vezes ele não quer. Vamos pegar o exemplo do Paulo de Tarso? Ele se converteu como cristão. Será que não teve pessoas judaicas? Ai meu Deus, que Paulo possa voltar a ser judeu, que ele pode, né? Ele pode fazer, mas o Saulo voltar a ser judeu, mas o Saulo falou, não, eu quero ser cristão. Então não tem prece que ele vai fazer a prece, ele vai pensar o quê? Que Saulo fique num bom caminho, seja ele judeu, cristão, ateu, muçulmano, seja o que for. Então a gente pedir na prece o melhor para aquele espírito, né? Dentro do estado de progresso, de evolução e desenvolvimento. Então é isso que a gente vai fazer na prece pelos outros. E aí ele fala, ação de graças por um benefício concedido, mas eu tenho muita prece que eu faço que se realiza. Eu vou agradecer. Aliás, acontecendo ou não, eu vou agradecer, né? Mas, principalmente quando acontece, a gente fica mais animado, né? Então, no item 44. Quem não se acha dominado pelo egoísmo, rejubila-se, alegra-se com o bem que acontece ao seu próximo, ainda mesmo que não tenha sido solicitado na prece. Olha só, o bem, mesmo que eu não tenha solicitado na prece. Então, eu vou ficar feliz pelo próximo, pelo outro. E aí no item 45 é a prece que ele dá, né? Meu Deus, ser bendito pela felicidade que veio para fulano de tal. Bons espíritos, fazei que nisso ele veja um efeito da bondade de Deus. Se o bem que lhe aconteceu é uma prova, inspirai-lhe a lembrança de fazer bom uso dele e de, se não ficar envaidecido, né? A fim de que esse bem não se reverta no futuro em prejuízo seu. Às vezes o cara acontece e o cara se acha, fica metido a besta, fica com uma vaidade em exagero. A vaidade é boa, mas a vaidade em exagero já não é, ok? Então ele fala, a ti, bom gênio que me proteges e desejas a minha felicidade, peço, afastes do meu coração todo sentimento de inveja ou de ciúme. Porque às vezes eu desejo que o cara ganhe um trabalho, ganhe bem, aí ele ganha um trabalho e ganha bem, ele está ganhando mais do que eu. Não, eu não queria não, ele está ganhando mais do que eu. Então, você está sendo egoísta, né? Então, vamos lá, desejar o bem, que ele ganhe mais do que você, que ele ganhe 10 vezes mais do que você. E você pode trabalhar e ganhar 10 vezes mais também, por que não? Né? Entender isso, que às vezes a pessoa fica meio ressabiada, né? Então, entender realmente os valores cristãos, ok? Prece para encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, né? Eu vou começar a prece, eu vou falar pausa, você pausa aí para mencionar os nomes. Depois tem a fluidificação da água e a prece de encerramento. Todas essas partes vai pausando, tá? Porque eu vou fazendo rápido, porque a gente tem aqui um tempo de duração do estudo. Você não, você vai pausando, tá? Então vamos lá. A prece, né? Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos fazer um pedido especial por cada irmãozinho e irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que receba do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o fortalecimento, o esclarecimento, para qualquer que seja a sua situação. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então? Soltou aí o pause, vamos para a fluidificação da água, ó. Pega, ó, programa Minutos de Espiritismo 23, procura lá, tem o estudo completo. Pega aí a jarra, o copo, o vasilhame, bota na mesa. Vamos botar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e as melhores vibrações, de forma que ao contato desta água com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, tudo aquilo de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a minha água.
saúde. E agora a prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos, amigos e benfeitores, obrigado por mais este Evangelho no Lar, por mais esta oportunidade de aprendizado, de conhecimento, de reflexões. Obrigado pela limpeza espiritual que foi feita pelos anjos guardiães, que a gente faça a nossa parte para que esse ambiente continue tão limpo e harmonizado, e que possamos ter uma semana de luz, de paz, de auxílio, que possamos estar aqui juntos na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Então, sendo assim, né, estamos aí finalizando mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado por você estar participando, assistindo, nos acompanhando, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e encontro marcado então na semana que vem. Tchau, tchau!